E como é que foi decidir crescer? Assim, foi algo em conjunto ou um puxou mais o outro? Como é que foi? Foi em dezembro de 22. Nós fizemos a nossa reunião de diretoria no interior de São Paulo, em Dracena, que é a nossa cidade natal, numa cafeteria. Aí eu cheguei para eles e falei assim, e aí, nós vamos crescer ou vamos ficar onde estamos? Aí um olhou para a cara do outro, vamos crescer. Só que quando você decide, você não tem como voltar atrás. Decidiu, tem que encarar o desafio da gestão, encarar o desafio do crescimento. Porque a pessoa fala, já criou experiência, já criou corpo, já está dando bem naquele nível que você está, só que a partir do momento que você muda de degrau, vai para outro, você tem outros desafios diferentes. Então, você está sempre aprendendo a lidar com desafios. Então, e uma coisa que é um desafio também é estar todo mundo alinhado no mesmo caminho, né? Ter a clareza desse caminho, de onde vocês querem chegar, para que vocês consigam planejar e fazer acontecer, né, de acordo com o que vocês estão almejando lá no futuro. Eu acho que esse é o desafio. Você manter todos com o olhar no mesmo lugar. E ter o mesmo desejo. Por exemplo, lá, nós não contratamos ninguém que não tenha ambição de vida. Se a pessoa falar assim, não, para mim já está bom aqui, ela não serve para trabalhar com a gente. E não é discriminação. É porque a pessoa ela não vai se doar quando você realmente precisar dele naquele momento. Porque ele não tem ambição na vida dele para construir. Quando a pessoa tem, ela bota energia para o objetivo dela. Automaticamente a empresa é beneficiada porque ela está querendo construir algo. Entende? Então, esse é um desafio também que... Aí entra os valores, né? Então, assim, quais são os valores hoje da Triotécnica que vocês não abrem mão, assim, são os pilares? Nós tínhamos 5 no começo, agora ficamos em 3, né? 3 pilares. O primeiro é a confiança. Porque se eu não puder confiar em você, não tem mais relação, né? Não consigo mais olhar para você e falar assim, não vou conseguir não acompanhar o que você está fazendo. Então, perdeu a confiança, perdeu a relação. Humanidade, que a gente tem que ter a humanidade um com o outro, entender o processo, porque hoje eu estou bem, mas você não está, aí eu tenho que entender o outro. E a parte do crescimento. O crescimento é o mais interessante, vamos dizer assim, porque a gente não coloca o crescimento num ponto único de observação. É um crescimento no sentido mais amplo da palavra. A gente quer crescer em todos os âmbitos da vida. Não só como negócio, mas como pessoa, como profissional, como amigo, como colaborador, como líder, entendeu? Então, em todos os aspectos da palavra, literalmente, crescimento. Então, a gente fica batendo nisso sempre, mas é individual de cada um. Então, a luta é sempre assim, lidar com pessoas. Sim. Fazer ela entender o que você vê. E você entender o que ela está vendo no momento e se faz sentido a relação. Isso é muito interessante. Até o Simon, não sei se você conhece, ele fala, né, que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Exatamente. Né? Porque quem faz o negócio acontecer são as pessoas. Né? São as pessoas. Então, entender as pessoas. E eu atendo empresas, presto consultoria para empresas, e eu gosto muito de trabalhar com empresas familiares, porque eu acho que tem essa coisa do emocional que você trouxe hoje, que é um desafio. É um desafio separar, né, essas caixinhas, colocar cada um na sua caixinha e não levar para o pessoal. Né? Exatamente. Esse é um grande desafio. E também porque eu vejo essa humanidade. Né? Então, eu gosto de... A gente escolhe nossos clientes, não é? Se a gente sabe quem é o nosso cliente ideal. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com empresas que pensam nessa humanidade, nessa humanização das pessoas, porque eu acredito que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Claro que a empresa, seja familiar ou não, ela visa o lucro, ela precisa do lucro, sim. Né? Mas a gente não pode esquecer também a outra asinha, que é a do desenvolvimento das pessoas. Exato. Que é pensar no bem das pessoas. E eu vejo a Triotécnica, né, não só cumprindo uma norma, mas realmente algo que faz parte do pilar da empresa. Porque muitas vezes aquela missão, visão, valores está lá numa plaquinha,
mas a gente não fez o trabalho de se autoconhecer, de entender para que aquela empresa existe, de entender o papel social daquela empresa, né? E eu vejo que a triotécnica tem muito isso, de desenvolver o outro. É claro que tem uma contrapartida, mas tem esse foco mais humanizado, né? A gente, que está se falando muito na NR01, né? Que é uma norma que não existe desde esse ano, não foi esse ano que ela foi criada, né? Ela é uma norma baseada em segurança do trabalho, que foi criada em 78, mas que desde 2022 o lado psicossocial, o colaborador, a empresa preza pela saúde mental, né, e emocional do colaborador. O que a triotécnica tem feito aí na prática para desenvolver as pessoas, ou até para promover um ambiente seguro nesse sentido de evitar depressão, evitar ansiedade, evitar burnout, né? Conta um pouquinho. É uma pergunta complicada, mas interessante, né? Na verdade, o meu dia a dia não é pensar em norma. Até então eu nem existia, até que veio falar, vai iniciar a obrigatoriedade. Na verdade, como você disse, ela sempre existiu aí, já faz um bom tempo. Agora vai entrar como uma obrigação. Só que até 2023, nós éramos em 5 pessoas. Uhum. Levava, vamos dizer assim, daquele jeito, do jeito que dava, porque a gente estava ali pensando, nem pensava em crescer tanto. Em 24, a equipe dobrou de tamanho. Aí eu falei, já comecei a ter desafios maiores para olhar, e eu sempre quis me mudar primeiro, porque eu era uma pessoa muito ruim. Quem me conhece hoje conhece uma versão bonitinha da Josiane. Mas eu já fui uma versão ruim. Porque na época que eu decidi não crescer, é o que eu estou falando para você, é tudo aprendizado e vivência. Eu tinha na mente, porque quando era só eu e Josimar, em outra empresa, não era nem triotécnica, era outro nome, nós decidimos não crescer. Só que eu tinha 2 pessoas. E essas 2 pessoas penaram bastante comigo. Elas estão até hoje? Estão até hoje. E hoje elas mesmas... Então é sinal que você não era tão ruim assim. Traumatizou, viu? Traumatizou. Ela ainda lida com isso de uma maneira diferente, mas ainda tem que lidar. Ela ainda não consegue me ver sem separar o pessoal, entendeu? Porque nós somos amigos e uma das outras pessoas não é só meu marido. Tem uma irmã dentro da empresa que trabalha no mesmo setor que eu tenho que gerenciar. E as 2 penaram nessa forma como eu existia, entende? Existia. Hoje eu não existo mais daquela forma. Então, foi muito ruim aquela experiência para elas. Hoje eu vejo o quanto eu era realmente ruim. Eu era muito impaciente. É igual você disse no começo. A gente precisa se conhecer para entender como lidar com o outro. Você não aprende a lidar com o outro, você tem que aprender a lidar com você mesma. Né? Para depois entender o outro. E entender não é estar no lugar do outro. A partir daí, sim, eu fui olhar para as pessoas de uma outra forma. Eu falei assim, eu não quero ser essa pessoa, porque se eu for essa pessoa com a equipe que eu tenho, eu fico sem ninguém e a empresa morre. Então, eu tive que olhar para isso. E não é fácil você olhar para isso. Né? Você encarar o espelho e falar assim, você é a culpada se der errado. Então, você olha para o espelho e fala, não, tem que encarar esse desafio? Vamos lá, vamos encarar o desafio. E até hoje eu encaro o desafio, porque lidar com gente é sempre um desafio, nunca vai deixar de ser um desafio. Mas pensando em NR1, eu nunca pensei na NR1. Não penso na NR1. Eu falo, RH, isso é problema seu. Vê aí o que a gente tem que fazer, eu faço. Mas a intenção, a mentalidade sempre foi nesse aspecto. Eu sempre quis, depois que a gente começou a sair de 5 pessoas, eu falei, nós fizemos um processo de alta performance com a liderança, que são a diretoria e 3 pessoas que estavam na época. Não, 2 pessoas que estavam na época. E dali eu contratei a própria pessoa que estava, que você chegou a conhecer, que é a Carol Guiro, para fazer parte da RH. Eu falei, a partir de agora a gente tem que dar continuidade nesse processo de alta performance. A gente não pode parar aqui. Então, ela entrou para compor a equipe e olhar para esse lado da pessoa, contribuir comigo no lado da pessoa. Eu falei, sozinha eu não dou conta. Eu preciso de alguém com esse olhar mais próximo das pessoas para me ensinar a ser um pouco melhor.
E nisso a gente está nessa trajetória, entendeu? Aí de lá para cá, em dezembro, eu conversei com a Patrícia De Biasi, que é a psicóloga. Falei, Paty, você vai passar a compor agora para dividir com a Carol, porque ela tem que olhar para a gestão e você vai olhar para as pessoas. Início do ano veio o quê? A norma na obrigação, não Sim. de existência, mas de obrigação. Eu falei, bom, então estamos caminhando a favor da norma. Porque, na verdade, você está caminhando a favor do ser humano, né? E Mas, acho que a norma ela veio para cuidar disso, para que as empresas olhem para esse lado, né? E a Triotécnica já fazia. Então, eu vejo a Carol que cuida do RH, a Paty que cuida aí do emocional das pessoas. Então, assim, na prática, vai muito além da norma. Sim. Né? Vai além de construir um futuro melhor, um mundo melhor. Né? Exatamente. Muito Por isso que eu estou falando desde o início. Eu não olho para a norma. Porque se eu olhar para a norma, ficar olhando só para a norma, você fica se sentindo na obrigação de. E, na verdade, tem que ser algo espontâneo. Você tem que querer que a sua empresa seja dessa forma, tenha esse olhar e caminhe para que as pessoas entendam que aquilo que você está fazendo faz sentido para ela também. Porque nem sempre a pessoa vai conseguir ver a sua boa intenção. Sim, e na prática, né, quando a gente olha na prática, por exemplo, a Paty, que é a psicóloga, se tem alguém lá que está com algum problema, o que a pessoa faz? Ela fala, Paty, preciso de um horário com você para falar e tem caminho aberto. Como que é isso? É assim? Tem. É assim. A Paty, ela tem agenda, os horários dela, porque ela também tem atendimento que ela faz particular, né? Ela trabalha para a Triotécnica como prestadora de serviço. Tá. Então, ela tem a vida dela também pessoal de profissional. Então, ela já tem o horário certo definido para as pessoas ir lá na agenda dela e marcar um horário. Ir lá tratar. Eu fico sabendo? Não. Nenhum gestor fica sabendo. É aquele um olhar lugar só seguro, para a pessoa. Né? Exatamente. E ela só traz para a gestão aquilo que, de fato, ela entende que tem que ser olhado pela gestão e tratado. E ela orienta os gestores a como proceder naquela situação e como conduzir. Então, não tem relacionamento. Então, eu falo assim, às vezes o colaborador vem para falar e fala, eu não preciso saber. Fica tranquilo, você não tem obrigação de me falar. O que você conversar lá é seu e está tudo certo. Se ela entender que precisa de terapia, ela também encaminha a pessoa para terapia. Ela não trata, né? Mas ela encaminha. Tá. Muito legal, porque isso realmente eu acho que é importante a gente falar sobre isso na prática, porque senão a gente fica tentando seguir uma norma e que, de repente, na prática, o que é que está sendo feito? O que é que pode ser feito? O que é que funciona? O que é que não funciona? Né? E tem sempre aquele, vamos dizer assim, espivitado da vida que fala assim, mas por que você tem um RH sendo que você é tão pequeno, né, em termos de tamanho de empresa? Eu falei, porque eu quero crescer certo. Sim, com estrutura. Com estrutura, já certo. Por quê? Porque hoje no mercado, nós estamos, por exemplo, contratando para o contábil um analista. As pessoas já estão vindo doentes. Não é que elas vão ficar doentes dentro da Triotécnica. Elas estão vindo doentes.